Muito obrigado, novo presidente. Tenho certeza que este dia é um dia memorável. A exemplo do que o Senado também fez, sobre o comando do nosso senador, Paulo Paim, essa casa também, nessa oportunidade, homenageia os aposentados de todo o país. De certo que esta casa, de forma específica, tem uma dívida muito grande com os aposentados. Há uma agenda positiva aqui tramitando e que esta casa precisa urgentemente colocá-la como pauta prioritária. E o mais importante, quero registrar, é que juntos, com a luta constante, conseguiremos reaver os nossos direitos subtraídos por todos os governos que ocuparam a presidência da República. O fator previdenciário, por exemplo, como sabemos, funciona como redutor da aposentadoria. Para que fique claro, vou exemplificar. Quem vai buscar aposentadoria por tempo de contribuição, o homem, por exemplo, que contribui com R$1.000 e que adquire idade e tempo de contribuição para o benefício, quando ele chega no balcão do INSS que ele vai se aposentar, ao aplicar o fator previdenciário, o benefício dele, que era de R$1.000 na empresa, no INSS, será pago a ele um benefício de aproximadamente R$700. Ele perde 30%. Da mulher, dona Josefa, a senhora que é uma guerreira, uma lutadora em favor dos aposentados, a mulher ainda mais grave. Ela contribuindo sobre R$1.000, com a idade e tempo de contribuição para buscar o benefício, no ato da concessão, o seu benefício, ao ser aplicado o fator previdenciário, reduz para aproximadamente R$600. Ou seja, 40% de defasagem no ato da concessão. Em vez de R$1.000, ela aposentada vai passar a receber R$600 aproximadamente. Então, o fator previdenciário, ele penaliza o trabalhador. E ele é um redutor das aposentadorias. E esta casa, a exemplo do que fez o Senado, que pretendeu e aprovou a extinção do fator previdenciário, temos que fazê-lo. Temos que também, da mesma forma, aprovar o projeto que pede a extinção desse fator previdenciário. E o governo reconhece, é um mal para o trabalhador, é um mal para o aposentado. E aí diz o governo, é um mal necessário. Mas nós entendemos que esse mal precisa ser extirpado e precisamos consolidar algo mais justo que atenda aos interesses dos aposentados brasileiros. Previdência deficitária é o que todos ouvimos. Hoje sabemos que essa afirmação não tem validade, pois caracteriza-se o déficit como uma simples relação entre receitas e despesas no momento atual. Esquecem-se, ou se fazem de esquecidos, que ao proceder desta maneira, estão na realidade maquiando o caráter histórico dos valores capitalizados ao longo da existência da Previdência. Ou seja, desconsideram-se os recolhimentos passados e suas respectivas capitalizações. Ou ainda, esquecem-se que tudo o que foi recolhido antes também rendeu juros. Onde foram parar os juros, então? É uma pergunta que fazemos. Com os recolhimentos que foi tirado do trabalhador, das empresas, que vão para a Previdência Social, isso historicamente, que foi feito com a capitalização desses recursos. O jogo é claro. Culpam os aposentados por um déficit que não existe. Mas não duvidem que essa atitude ela é consciente, pois o governo precisa continuar pagando outros juros, os juros exagerados da dívida pública interna, que já se aproxima de R$2 trilhões. O verdadeiro déficit brasileiro está no pagamento dos juros vergonhosos dessa dívida, que em 2010 aproxima-se de 200 bilhões, ou seja, 5 vezes mais que o déficit que o governo diz ter a Previdência. Juros. Aqui nesta casa tem uma CPI instalada, que foi prorrogada, para discutir a dívida pública. Nós, inclusive, sob minha autoria, já instalamos uma subcomissão especial para acompanhar na Comissão de Fiscalização e Controle, para acompanhar essa dívida pública que compromete 40% do bolo do orçamento da União. Esconde também o governo que, no passado, ao juntar a Seguridade Social com a Previdência, todo o déficit da Seguridade Social, déficit do governo, foi adicionado aos recolhimentos da Previdência. Afinal, o que o governo quer que os aposentados paguem? Esse é um questionamento que temos que fazer.
O que eles querem pagar com os recursos que são das aposentadorias, por direito, por legitimidade? Se buscarmos historicamente a origem desse déficit, que hoje nos acusam, ou seja, que acusam os aposentados, mas que não existe, veremos que o governo federal é o grande devedor da Previdência. Não somos, ou seja, não são os aposentados que devem pagar ao governo, mas o governo é que deve aos aposentados e deve muito. Brincam com aqueles que construíram a riqueza dessa nação, desrespeitam e humilham os aposentados que hoje amargam, e aqui quero registrar, senador Paulo Paim, amargam os aposentados 22 bilhões de dívida junto ao crédito consignado, porque considerando os recursos já diminutos em função do fator previdenciário e índice diferenciado de correção, que todos nós sabemos que em 2009, só em 2009 chegou a 7% e que ao longo dos anos vem se avolumando, os aposentados são obrigados a recorrer a juros de bancos pedindo crédito consignado. Já se soma quase 22 bilhões de reais essa dívida que o aposentado tem com esse crédito consignado. Apregou reformas que, na realidade, tenderão a agravar a miséria do aposentado. Essa é a grande verdade. Que contribuirão para o aumento do endividamento dos mesmos, pois não só defendem o fator previdenciário, defendem também o deslocamento do aumento dos benefícios aos aposentados, por exemplo, da questão do índice diferenciado de correção. E aí, com tudo isso, nós entendemos que é a burguesia financeira brasileira e todas as outras burguesias que não se cansam de acusar os trabalhadores brasileiros como os responsáveis pelos déficits orçamentários. No entanto, com a entrada maciça, e aqui quero fazer esse registro, é importante que esse registro, com a entrada maciça de dólares devido às baixas taxas de juros internacionais, movimento que, já anterior à crise, todos locupletaram-se de ganhos generosos através de operações de captação de dinheiro barato no mercado internacional e investimento especulativo no Brasil, capitais de curto prazo, ganhavam com a sobrevalorização do real, provocada e fictícia, mas também com diferenciais de taxa de juros externa e interna. É importante que se registre isso. A política financeira do governo é uma mãezona para os capitais internacionais, mas também para os nacionais. Tanto que nós temos hoje duas classes distintas no país. Uma que se enriquece assim de forma acelerada e uma que vem sendo achatada, os aposentados. É preciso que se registre isso, por conta exatamente dessa questão da giranda financeira. E é preciso que o governo faça uma reparação sobre isso. No entanto, quando os bancos norte-americanos entraram em colapso e o dólar do Brasil inverteu a desvalorização devido ao risco, as perdas foram tão espetaculares para esses especuladores que chegaram a atingir aproximadamente 78 bilhões de reais. Naquele instante, ninguém acusou esse fato, pois cabia ao